Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a função anti-join. Para motivar essa função, gente, que é do pacote deplir, eu vou usar essa atividade de 10 do 7. Eu sei que eu ainda não soltei o vídeo de discussão, vamos ver como é que isso vai. Provavelmente eu vou soltar isso só bem para o final, gente, por causa de carga de trabalho mesmo. Mas eu vou usar isso aqui para motivar essa função, porque ela pode ser muito útil no trabalho, para fins de diagnóstico do que está acontecendo quando vocês estiverem cruzando bases de dados. Então, só para relembrar, na atividade 10 do 7, eu pedia para que vocês fizessem um gráfico com a evolução da taxa de letalidade. Ok? Para fazer a taxa de letalidade, vocês precisariam de calcular a soma, e aí isso não ficou exatamente claro, mas era o que eu estava esperando, não é como se estivesse certo, mas normalmente você pensa que a taxa de letalidade vai ser acumulada, né, para um período. Então era a evolução, mas você precisava de calcular os óbitos acumulados e as notificações dos casos confirmados acumulados, e plotar isso ao longo do tempo. Beleza? Essa é a atividade. E aí a gente teve um problema interessante, que eu ainda nem consegui responder ainda, né, que a Letícia relatou lá no GitHub, que tem uns buracos. O gráfico de linha foi com uns buracos. Eu nem vi isso, porque eu tinha feito um gráfico de ponto, e aí no gráfico de ponto fica mais complicado de perceber que tem um buraco, né? Não é tão visual. Mas ela indica que, olha, que isso aconteceu porque em 4 de abril e 9 de abril não teve óbito. E aí na hora que você fez a mescla, você teve um probleminha, porque não teve óbito nesses dias. Beleza? Então vamos lá para ver como é que a gente não resolve, como é que resolve isso vai ficar para outro vídeo, mas como é que a gente diagnostica que existe esse problema, ok? Então, beleza. Eu estou aqui numa seção do R, deixa eu ver, estou na página errada, essa é a certa. Então eu estou aqui na seção do R, aqui é onde eu não tinha. Depois eu vou discutir isso, né, gente? A questão de ter que ser agregado no vídeo de discussão, mas esse era o gráfico que tinha que ser produzido. Eu tinha feito um gráfico de ponto, e aí eu não tinha percebido que alguns pontos não estavam faltando, né? Se eu fizer um gráfico de linha, ele claramente aparece aqui. Eu achava que essa mensagem aqui estava vindo mais para os valores iniciais, né? Porque em março eu tive caso notificado, mas não tive óbitos ainda. Não, tinha alguns pontos que estavam aqui no meio também, estavam sendo excluídos. Beleza. Como é que eu descubro, né, quais são esses dias que estão em um lugar e não estão? A questão toda está aqui, ó, tá aqui no left join. O que aconteceu? Deixa eu abrir. Então, só para mostrar um pouquinho aqui os nomes das minhas variáveis, né, gente? Não dá para entender. Casos, eu estou lendo a tabela de casos confirmados completa. Óbitos, eu estou lendo a tabela de óbitos confirmados completa. Ok? Casos agregado, eu fiz uma contagem. Então, deixa eu ir mostrando. Eu fiz uma contagem dos casos confirmados, depois fiz uma soma cumulativa dos casos confirmados, e aí aqui percebam que eu só vou ter uma data aqui se essa data existia na base original, né? E renomeei a coluna data, só para facilitar o left join. No óbitos eu fiz coisa similar, contei os óbitos confirmados, fiz o acumulado e renomeei a data, beleza? Então eu estou trabalhando agora com essas duas casos agregados, é aqui que eu iria fazer o left join. Só que o left join, ele vai trazer para a base X, que é de casos, melhor, ele só vai trazer para a base X os valores que existirem aqui. Então ele vai trazer algumas colunas de óbitos, algumas colunas que existem na base óbitos, né? Então vai trazer a coluna de óbitos confirmado e a coluna de óbitos confirmado acumulado, mas ele só vai trazer para as datas
que existem no casos agregado. Isso pode dar problema ou não. Ok? Depende do que você está querendo fazer. Mas como eu consigo olhar de forma no R, se eu tenho datas em que eu tive casos confirmados, mas não tive óbitos, ou o contrário, né? Então essa seria uma etapa aqui de diagnóstico. Antes de se fazer o left join, a gente poderia fazer essa pergunta. Então, eu tenho datas em que eu tive casos confirmados e que eu não tive óbitos? Vamos dar uma olhadinha. A função chama anti-join. Ela é muito... Esse join, essa operação de cruzamento, né? Então tem vários tipos interessantes de join. Quem for mexer mais com isso, eu recomendo fortemente que estude um pouquinho mais sobre isso. Tá lá no mundo de banco de dados isso, né? Mas a chamada vai ser parecida. Vai ser anti-join, casos, óbitos, mesma coisa, by data. Só que aqui, eu vou executar primeiro que fica mais fácil de eu explicar. O que ele vai mostrar esse é um tipo de join diferente, ele não está alterando, ele não está criando uma nova base. Melhor tá, né? Mas ele não está trazendo as colunas da segunda base que vive em Y. Ele está só filtrando para mostrar na base X, que é a de casos confirmados, quais linhas existem aqui com base nessa chave e que não existem na óbitos. Então, em 4 de março, eu não tive óbito. 7 de março, eu não tive óbito. 14 de março, eu não tive óbito. Beleza? Aqui começa a questão de data, e eu vou até 26 de março, que provavelmente foi a primeira data de óbito confirmado. E aí eu tenho esses dois casos aqui no meio da série, né, em que já existiu o óbito, mas não apareceu, que foram os dois que a Letícia falou. E eu tenho no final aqui de 24 de junho, que é o último dia da base. Provavelmente aqui não devia tá sendo... Não deve ter sido lançado, né? Porque não deu tempo de fechar por causa dos registros. Mas eu consigo claramente. Isso aqui é uma etapa de diagnóstico que eu recomendo que vocês sempre façam, viu? Mas para confirmar se a intuição de você sobre os dados está correta ou não. Eu posso fazer o contrário. E o contrário seria um anti-join muito importante, que é o anti-join para verificar se eu tenho algum dia que eu tive óbito confirmado, mas eu não tive caso notificado, porque se eu tiver essa hipótese, significa que o meu gráfico aqui está errado, porque para algum dia eu não calculei a taxa de letalidade, porque os óbitos desse dia não vieram para essa tabela aqui na hora do left join. Para nossa tranquilidade, se eu fizer um left join aqui de óbitos, então eu só inverto, agora o óbitos é o X, casos agregado by data, ele vai me falar que é vazio, Então eu não tenho nenhuma data em que eu tive óbitos confirmados e eu não tive casos confirmados. Beleza? Isso.